students, good morning. How are you? I hope you are very well. And today in our English class we will study a little about simple present. Então, bom dia, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E hoje na nossa aula de inglês a gente vai falar um pouquinho sobre o simple present. O que é o simple present? O simple present é um tempo verbal da língua inglesa que fala de situações do presente, né? A gente pode comparar ele com o presente do indicativo da língua portuguesa. O contexto em que ele é usado é muito parecido com o nosso presente, né? O presente da nossa língua. E hoje o objetivo desse vídeo é que vocês entendam um pouquinho quando que usamos o simple present, ok? Então, para isso, eu separei algumas regrinhas para vocês, né? De quando usamos esse tempo verbal, em que situações esse tempo verbal é utilizado, para que a gente comece a compreender um pouco dessas regras gramaticais. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor quando se usa o simple present. Então, quando usamos este tempo verbal? O simple present, ele é utilizado para falar de coisas do dia a dia. Então, sempre que a gente vai falar de algo que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia, nós vamos utilizar este tempo verbal, o tempo presente. Por exemplo, I study English at school. É uma ação da rotina, uma ação do nosso dia a dia. Eu estudo inglês na escola. Então, tudo gira em torno do verbo. O verbo se apresenta no tempo presente. I study English at school. Segunda situação que utilizamos o present simple, para expressar fatos verdadeiros e universais. Então, quando a gente vai falar de alguma coisa lógica, que é verdadeira, que faz parte do cotidiano também, do dia a dia de todo mundo, algo muito lógico, a gente utiliza este tempo verbal. Por exemplo, It's very cold in July. Então, também gira em torno de um verbo. It is very cold in July. É muito frio em julho. Então, é algo lógico, né? A gente sabe que no mês de julho é o inverno aqui no Brasil e por isso o mês de julho geralmente é muito frio. Então, é uma situação lógica, a gente utiliza o simple present. It is very cold in July. Terceira situação em que utilizamos esse tempo verbal é para falar de horários e eventos já estabelecidos. Então, quando a gente vai falar de algo que já está agendado, algo que já está dentro de uma rotina que a gente vai vivenciar, algo que já foi planejado, nós também utilizamos o present simple. Por exemplo, the game starts at 10 a.m. The game starts, o verbo está presente aqui, at 10 a.m. Então, eu estou dizendo aqui que o jogo começa às 10 da manhã. Então, é um evento que já foi estabelecido, que já foi marcado e por isso está entrando na minha rotina diária, ok? Então, basicamente, o present simple é utilizado para falar da nossa rotina do dia a dia. That's okay? It's the first part. Bom, galera, continuando a nossa aula, vocês viram aqui que já mudou o visual do quadro. O present simple, assim como todo tempo verbal e como na língua portuguesa também, ele tem a forma afirmativa, interrogativa e negativa, certo? Então, hoje, no present simple, além de todo aquele entendimento que a gente teve ali na primeira parte do vídeo sobre quando a gente usa esse tempo verbal, a gente vai falar hoje sobre a forma afirmativa, ou em inglês, the positive form, ok? Então, como que a frase se organiza no tempo presente quando a gente está falando uma frase afirmativa, certo? Então, para isso, tem uma fórmula que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, certo? Quando a gente vai escrever uma frase em inglês, no present simple, a gente geralmente coloca as palavras nessa ordem. O sujeito, subject, depois o verb, né, o verbo,
e depois do verbo o complemento dessa frase. Então, a ordem correta dela no texto seria subject, verb plus complement. Então, o sujeito, o verbo e mais o complemento. Vamos ver um exemplo aqui. She lives in London. Então, o que diz nessa minha informação? Que ela mora em Londres. Então, é um fato corriqueiro, uma frase que está escrita no presente, que diz que a menina vive em Londres. Então, olha só como foi organizada a frase. O sujeito, né, she, ela que vive naquela situação, she, o verbo lives e o complemento da frase, in London. Ok? Second example. I play soccer very well. Então, é a mesma organização da frase. O sujeito, quem está praticando a ação, o verbo play e o complemento, soccer very well. Então, eu jogo futebol muito bem. Terceiro exemplo. We like horror movies. Tá na mesma organização. O sujeito, we, nós. Like é o verbo, gostar. E o complemento da frase, de filmes de terror. Certo? Então, todas as frases afirmativas vão seguir esta ordem. Do sujeito, quem faz a ação, logo após o verbo e logo após o complemento da frase. Ok? Então, para a gente fixar bem essa primeira parte do conteúdo, vai estar para vocês lá na nossa sala de aula uma atividade onde a gente vai reconhecer alguns verbos de ação para vocês fixarem no vocabulário e também para organizar algumas frases, certo? Verifiquem esse vídeo novamente, olhem os exemplos, sigam o exemplo sigam os exemplos das frases que estão aqui para vocês realizarem o exercício com sucesso. Outra coisa bem importante, este resumo e o resumo da primeira parte do livro deve ser copiado no caderno de inglês de vocês, ok? Qualquer dúvida é só me chamar. See you the next week. Goodbye, kisses and I miss you. Então eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Estou com saudade de vocês. Bye!